Olá, tudo bem? Eu sou o Adriel de Almeida, o Jasper, o Metaltech do Circo Show Talk Space. Também estou no TV Relacionamento. Olá, internautas, bom dia! Estamos ao vivo no programa Quadrinhos para Quadrados Redondos pela TV Geração Z. Vou mostrar aqui um trabalho aqui maravilhoso, né? E o autor, Rafael Spaca, ao qual apresento para vocês, vamos bater um bom papo sobre esse trabalho. Rafael, muito obrigado aí pela tua presença aqui. Kendi, obrigado pelo convite, é uma alegria muito grande estar aqui para falar desse trabalho, que é um trabalho que para mim tem um valor afetivo, sentimental, ele é muito simbólico, né? É um dos trabalhos que eu mais me orgulhei e me orgulho de ter realizado, né? É um livro infantil, meu primeiro livro infantil, né? Que tem como inspiração uma convivência minha com a minha filha, né? A Manuela. Eu contava essa história para ela. E está aqui, virou um livro incrível, isso é mágico. Tá ótimo. Rafael, você é muito conhecido já na mídia, mas tem alguns internautas que possam ainda não te conhecer. Poderia falar um pouquinho sobre sua trajetória aí? Sim. Eu sou radialista, né? Formado na Universidade Metodista de São Paulo. Já trabalhei com rádio, com televisão, com produção cultural, né? E hoje eu me dedico à escrita e à pesquisa, né? Principalmente a pesquisa cinematográfica. Já lancei, com esse livro aqui, são 4 livros, né? 3 foram a respeito de cinema, um que é a compilação de entrevistas que eu fiz no meu blog Os Curtos Filmes, que já está no ar há 7 anos ininterruptos. Lancei um a respeito do Rubens Francisco Luchetti, o Conversações com Rubens Francisco Luchetti. E recentemente eu lancei a fotobiografia da Vanessa Alves, né, que é uma das maiores expoentes da Boca do Lixo. Perfeito. Rafael, em que momento que você percebeu que você deveria trilhar esse caminho aí voltado às artes? Olha, é uma coisa que eu sempre gostei, assim, desde quando eu era pequeno, né? Eu lembro que logo assim na infância eu não era muito de pedir brinquedo, né? Eu pedia para os meus pais gibis, né? Gostava já de pequeno ler jornal, ler livro, né? Então eu lembro que um aniversário eu pedi a assinatura da Turma da Mônica para receber em casa os gibis, né? Certo. Então ali eu já percebia que ia trilhar por esse caminho assim, desse viés da cultura. E desde então o meu interesse foi aumentando, né? E aí eu decidi fazer rádio e TV, que é uma área voltada para a difusão cultural, né, do saber, do entretenimento. Me encontrei ali, né, e essa área começou a me levar para várias outras áreas, né? Então eu trabalhei com rádio, né, com televisão, já escrevi em jornal, já escrevi em revista, trabalhei com produção cultural e agora estou me dedicando à escrita, né? Eu acho que todas essas áreas, elas levam para o mesmo caminho, né? Que é a produção do conhecimento, né? A produção de conteúdo. Perfeito. Então foi uma coisa que eu realmente me encontrei e acho que hoje eu não saberia fazer outra coisa senão isso que eu faço hoje. Rafael, uma coisa interessante, o pessoal que termina a faculdade e começa a trilhar, normalmente pega coisas contemporâneas, pega assim, por exemplo, os filmes do momento, aquelas produções de Hollywood, né, e tudo mais, os grandes blockbusters. E você foi uma área de pesquisa que inclusive foi fundo aí no cinema nacional. Como que foi isso? Eu sempre me interessei pela história, é engraçado isso, assim, eu sou saudosista de uma época que eu não vivi. Não viveu, Eu sempre me interessei pela história, né? E principalmente a história daqueles que ficaram ou ficam à margem, né? Então, tem muito livro sobre Glauber Rocha, tem muito livro sobre cinema novo, né? Então eu li. Eu senti a falta
de outros conteúdos. E aí eu comecei a pesquisar, né, e tentar entender por que determinadas pessoas, né, ou determinados estudos iam contra certos movimentos cinematográficos, né, ou porque algumas pessoas eram marginalizadas. E eu comecei a me interessar por esse tipo de história, né, em especial, né, a Boca do Lixo. Eu queria entender por que as pessoas ainda hoje têm tanto preconceito em relação à boca. E aí eu comecei a estudar, a entrevistar as pessoas, né, a fazer entrevistas, e ali eu comecei a descobrir um caminho interessante, porque eu comecei a revelar novas histórias, né, dando oportunidade para pessoas que não tinham oportunidade de confrontar determinadas teses, né, ou preceitos em relação ao cinema, né. Isso com a Boca do Lixo. Mas o meu interesse por cinema e pela história, principalmente a mais antiga, né, não a contemporânea, sempre faz parte assim da minha linha de interesse. Assim como a música também, né. Eu gosto muito de ouvir e conhecer grupos e cantores antigos. Ah, que né? bacana. Porque eu acho que a construção da sociedade moderna, ela passa muito pelo conhecimento da história, né? Se a gente não Exato. sabe o que é a nossa história, da onde que a gente veio, como a gente veio, a gente não consegue projetar um futuro, né, melhor. Perfeito. Rafael, você trouxe algumas imagens para mostrar para a gente? Trouxe. Então vamos dar uma olhada e você vai explicando aí. Essa é a capa. Eu convidei o Paulo Ito, né, que é um dos expoentes do grafite, para fazer as ilustrações, né? E o Paulo, ele captou muito bem a história, a essência da história, e traduziu assim de forma magnífica todo o roteiro desse livro, né? Essa é a história, né, que é o Pum e o Bumbum, né? Esse conflito né, entre eles dois. Tá. E discute um com o outro. Exatamente, né? Um conflito que todo mundo passa, né? Porque às vezes você está querendo soltar um pum e fica com aquele receio, né? Se você não está sozinho, então é uma coisa que todo mundo passa, né? Então eu imaginei esse diálogo interno, né? Entre o pum e o bumbum, né? Como que esse conflito... Até que ponto um tem que ceder ou não, né? Exato, para não passar constrangimento. Legal. E aí ele saindo, e aquela vergonha, porque não foi nada agradável. Aí continua o diálogo ainda. Exatamente. Legal. E é engraçado que algumas pessoas já demonstraram interesse para ou adaptar para o cinema, né, fazer uma animação. Acho que seria incrível fazer uma animação com essa história, e até mesmo uma peça infantil. Então é uma coisa que eu estou torcendo muito para que aconteça assim e tenha outros desdobramentos desse livro aqui. Legal. E saiu então um papo seu com a Manuela, então? Isso, a Manuela, né, minha filha, ela gosta muito de ouvir histórias clássicas, né? Então, Cinderela, Rapunzel, essas histórias todas. Ok. E ela se enfezou um dia, né, cansado também de sempre ouvir essas histórias antes de dormir, ela falou, inventa uma aí. E aí eu tive que inventar uma na hora, assim, né? E foi o que me veio à cabeça. E ela gostou dessa história e pedia para eu repetir isso nas noites posteriores. Eu comecei a contar, né, e a afinar essa história, né, deixar ela mais bem acabada. E aí eu falei, como a Manuela se interessou por isso, né, ela tinha à época 2, 3, 4 anos, falei, outras crianças também devem se interessar por essa história, né. Até que passou um tempo, eu resolvi escrever, né, falei, já que ela se interessou... Sem ilustração, só o roteiro. Tá. Né? Mas na tua cabeça já ficavam os quadros, né, mais ou menos? Do seu jeitão. Ficava do meu jeito, que é completamente diferente do que o Paulo colocou, né? Eu imaginei esse diálogo
internamente, né, dentro do organismo, né? Ele fez, assim, eu acho, inclusive, ele pensou melhor do que eu, assim, né? E aí, eu falei, já que ela se interessou, isso é um bom parâmetro para saber se outras crianças também irão gostar, né? E tem feito um sucesso assim, muito bacana, assim, né? As pessoas que estão tendo acesso ao livro se interessaram, gostaram, se divertiram. Atrizes também. E ficou muito divertido, né? Inclusive com potencial justamente para ter outros desdobramentos, né? Legal, bacana. A partir daí saíram outras inspirações também, não? Então, e foi engraçado, né, com o sucesso desse, que foi a primeira história que eu criei para a Manuela viu o trabalho também? Já? Viu, ela ficou toda feliz. E a gente recebeu uns amigos em casa. Ela fez questão de autografar o livro para essas pessoas. Entendi, né? Legal. Porque eu encaro ela, não está o nome dela aqui, mas ela é a coautora disso. Né? Ela que me inspirou. Dela aí. Ela que me inspirou. Né? Então, eu divido essa autoria com ela. E tem uma outra história que eu criei também para ela, né? Que eu estou pensando, fiquei tão feliz com o resultado, que eu estou pensando mais para frente também em concretizar isso, né? Transformar isso num livro. Perfeito, legal. Rafael, e dentro dos seus projetos que você fez aí, principalmente a ida, tua disponibilidade não só assim por telefone, mas em visitar as pessoas em loco, você acha assim, foi muito bom, por exemplo, ter ido lá em Cravinhos, conhecer o Luquete pessoalmente, conversar com ele, bem diferente de fosse só por e-mail ou telefone? O contato presencial é fundamental, né? Porque uma coisa é o contato frio da internet, né? E-mail, Facebook ou até o telefone. E uma coisa é você, em loco, né, conhecer um personagem que te inspira, né? O Luquete é um profissional que me inspira profissionalmente e pessoalmente, né? Sim. É um cara que eu direciono assim, falo, eu gostaria de ter uma diretriz como a que ele tem pela vida dele, assim, né? Essa paixão pela cultura, em produzir, né? Um cara determinado e focado, né? Focado, né? Pensando na cultura do país, né? Na preservação, né? Salvaguardar essa memória, né? É um cara que eu sempre vi um valor muito grande nele, assim, e me inspira sobremaneira, assim, né? O Luquete é um cara que eu acho que esse livro, assim, e os outros que eu escrevi, tem uma participação dele, assim, direta e indireta, né? Porque ele é inspirador, né? Certo. O Luquete é um profissional do mais alto nível, né? E eu acho que ainda vai ter um momento que o Brasil vai reconhecer ele como ele merece, né? É um rapaz que escreveu mais de 1.500 livros, né? Fez roteiro para cinema, né? Ele é multiplataforma. Certo, ok. Trabalhou com rádio, com televisão, jornal. É incrível, é incrível. Um grande profissional da comunicação. Se estivesse morando num país que incentiva a cultura, realmente estaria endeusado hoje. Sem dúvida. Teria uma biblioteca com o nome dele, teria rua, teria estátua, né? Teria já ganho o Oscar, outros prêmios, né? Mas é o preço que se paga em morar no Brasil, né? Viver de cultura, né? Aqui no Brasil é uma tarefa inglória, né? É inglória. É verdade. Rafael, e você foi o cabeça, né, de começar aí a série Casa do Cinema Brasileiro, tá? E conversamos e você conseguiu viabilizar aí uma série de artistas, né, e cineastas para essa série da Editora Laços, né? Como que você vê esse trabalho? Olha, até é bom você falar isso, porque esse trabalho só aconteceu graças
a você, né? Uma coisa é a gente ter a ideia, né? E a outra coisa é alguém comprar essa ideia, né? Apostar nessa ideia, né? Que foi o seu caso, né? E o reconhecimento está vindo agora, assim, né? São muitos artistas, né? Que tinham os livros, né? Os seus originais na gaveta, né? Poucas editoras tinham interesse em publicar biografias de profissionais tão importantes do cinema brasileiro, né? Em 6 meses da coleção Casa do Cinema Brasileiro, pela editora Laços, nós já conseguimos lançar 6 livros, né? 6 livros, é quase um recorde, né? Um por mês, né? Uma produção altíssima, com uma repercussão muito bacana, e isso tem reverberado na mídia, nos profissionais que trabalham com cultura e com cinema, né? E essa coleção Casa do Cinema Brasileiro, né, só aconteceu porque você bancou, né, a sua sensibilidade, né, e isso eu já te agradeci, faço questão de agradecer aqui também, né, por ter apostado nisso. E você pode ter certeza que, além de muitos profissionais do cinema, né, os que foram contemplados pela coleção que lançaram os livros, mas também pelos leitores, te agradecem demais por oportunizar o acesso a histórias que, se não fosse a editora Laços, estariam ainda hoje na gaveta, né, ou até com risco de se perder e jamais ser publicada, né? Então, esse agradecimento eu faço a você, né, e eu acredito que o que eu estou falando aqui é um agradecimento também representando a todos os leitores desses livros, né, porque é uma bibliografia que falta, né, e é muito importante, e isso vai ser muito importante ao longo dos anos, né, vai ajudar muitos pesquisadores, né, e vai ajudar a colocar a história do cinema nacional em seu devido lugar. Maravilha. Você quer fazer o sorteio aí? Isso, eu trouxe esse exemplar aqui. O seu programa é muito assistido, né? São milhares de pessoas que acessam. Então, eu não sei como que seria o sorteio. Eu vou te dar, então, ao vivo, e-mail, alvivo@tvgz.com.br. Legal. Então, os internautas que mandarem, depois a gente faz um sorteio e encaminha, então. Legal, então isso aqui fica para o seu público, né? E espero que gostem do livro, assim como eu gostei. Rafael, nós somos nos instantes finais. Você quer deixar algum recado aí para os internautas? O recado é agradecer, né, pela presença no programa, né, incentivar as pessoas a ler, principalmente, né, porque você só consegue escrever, né, só se torna um bom escritor a partir do momento que você se torna um bom leitor, né? É verdade. Jornal, revista, livro, né? Então fica o meu incentivo para todas as pessoas, né, para lerem, para estudarem, né, porque só a leitura vai permitir que você consiga sair do lugar. Tá ótimo. Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, é uma honra estar aqui.